Fala galera, beleza? Aqui é Pedro Reis falando com vocês, tudo tranquilo? Tudo beleza? E aí, gente? Hoje eu tava assistindo, acompanhando na internet, o momento que eu tiro para fazer umas pesquisas, alguma coisa, fazer um acompanhamento. E hoje saiu pra mim, no Tempo, cara, saiu uma notícia do seguinte, que vai ter um aumento da das passagens, dos ônibus aqui em BH. E região metropolitana. Eu não olhei nas outras cidades, mas depois eu vou dar uma pesquisada. Mas aqui na região metropolitana vai ter um aumento. E eu que resolvi fazer esse vídeo baseado hoje, por quê? Por causa de algumas coisas que eu tenho acompanhado. E de um ponto de vista que, cara, eu acho que vai se encaixar muito bem para eu explicar o que está acontecendo nesse país, principalmente nesse último ano. E isso é um bom degrau para poder, um pequeno degrau para mostrar simples como o que está acontecendo. Bom, primeira coisa, isso é um imposto, né? Isso é uma atualização, porque vira ano, aumenta o salário mínimo. Até então, só acredito tá indo para, diz que vai para 1.401 ou 1.411 reais, de 1.320 vai sair para isso, né? O que diz que vai ser, né? Então, só que você percebe o seguinte, uma coisa muito importante. Aumenta o salário mínimo, aumenta os impostos. Você percebe? Você percebe. E geralmente o salário não acompanha a inflação. Não acompanha o aumento de imposto. Mas, cara, isso é importante porque isso abre um leque para muita coisa, informação que as pessoas não veem. Vou explicar primeiro essa questão de salário, tá? E como você vai ver onde vai chegar, presta atenção. Talvez precise de 2 vídeos, mas olha só isso. Você tem, eu fiz até um cálculo, você tem ali o salário mínimo, hoje, R$ 1.320. São Paulo é um pouco diferente, mas eu fiz baseado no geral, R$ 1.320. Se você, vamos lá, se você transformar isso, né, vamos pegar a moeda mundial que é o dólar. Mas aí você fala, Pedro, mas a gente é brasileiro, usa real. Beleza, mas todo produto, presta atenção. Todo produto que a gente consome é taxado de imposto. Esse imposto, por quê? Ou esse produto é do exterior, ou esse produto foi tratado de alguma forma, ou esse produto foi tratado, teve algum tratamento, por exemplo, na questão do petróleo, foi mandado para lá, depois voltar, ou seja, taxação em dólar, ou esse produto tem um imposto muito alto que equivale ao preço dele como se ele tivesse sido cobrado em dólar. Basicamente é como se você estivesse sendo cobrado em dólar e pagando em real. Essa é a verdade. Por isso que o poder de compra do brasileiro diminui cada vez mais, ok? Por quê? Porque o nosso poder de compra comparado a um europeu ou um norte-americano é de 5 a 10 vezes menor, por conta disso. Então, se você pegar ali, vamos pegar ali 44 horas semanais, que é o normal, né? Tem mais, tem menos, mas vamos pegar a base, 44 horas semanais aqui. A gente multiplica isso por 4, dependendo do mês da média, mas 4 meses, a gente vai ter uma média aqui de 176 horas mensais de trabalho. Se você fizer a conta, né, você pegar o seu salário, dividir o salário mínimo de 1.320 dividido por X, e isso é o bruto, né, tirando o imposto, né, que entra o imposto para salário mínimo, nunca vi isso. Mas se você dividir por X horas, né, e esse resultado que você vai ter em horas, que se eu não tiver enganado, dá R$ 7,50, e você dividir isso por 4,82, que é a cotação do dólar agora, você vai ter aproximadamente $1,55. Ou seja, você está ganhando $1,55 centavos a hora. Eu estou usando o sistema americano baseado que a gente também ganha em hora, né? É só dividir. O sistema não é igual lá nos Estados Unidos, mas em hora, mas é basicamente isso. Então, você pega isso, você já deve ter percebido. A gente ganha $1,55 e a gente é taxado basicamente em dólar. Só é convertido por real pra gente. Só não é trouxa quem não viu isso.
Por que vocês acham que quem consegue, por exemplo, fazer uma viagem para o exterior é quem ganha mais? Por causa que as moedas mais poderosas é o dólar e o euro. Tem a libra também, tem outras, mas a principal é o dólar. Então, para você fazer o que os outros fazem, você tem que se esforçar de 4 a 5 vezes mais. E se você somar o seu imposto, aí você tem que aumentar para 6, 7 vezes ou até mais. Então, se você abre a sua cabeça e não é tão bobão, você percebe a diferença agora. Eu acho que eu deixei bem claro a conta, né? Não precisa desenhar. Então, se você está recebendo por 1,55 em dólar e os produtos estão cada vez mais caros, por exemplo, que você está sendo cobrado em dólar, então por isso que o poder de compra do brasileiro é que na verdade a gente ganha muito pouco. Só que a conversão, o real é basicamente uma. Vocês perceberam que é um sistema quase que perfeito que a política fez? Eles usam a própria moeda. Presta atenção, eles te ofertam produtos valorizados em dólar, só que eles convertem em real, que é a moeda do país. Só que a moeda do país é desvalorizada 4, 5 vezes mais que o dólar. No caso, 4,82 atualmente. Então, resumindo, eles te dão um produto que está basicamente tratado com dólar, né? Trabalhado no dólar, mas você tem que pagar em real, que é muito mais desvalorizado que o dólar. Basicamente isso. E, mano, você acaba de ver ali. E ó, você pode. Eu não sou nenhum economista, mas você pode perguntar isso pra qualquer economista, aposto que ele vai concordar. Entendeu? Você recebe pouco demais. Agora, imagina se você ganhasse 15 dólares a hora. Ou melhor, 10 dólares a hora. Seria mais ou menos ali 48,20 centavos. Multiplica isso por 176. Quanto você vai ter? Entendeu? 10 dólares. Você vê que o seu poder de compra vai lá em cima. Então, pra você ver que eu não tô mentindo, não tô falando asneira, é só você fazer essa conta. Você não pega nem o salário mínimo do povo lá e faz essa comparação de 10 dólares a hora. Você converte. Quanto que ó, não, desculpa, eu falei besteira. Quanto que é 10 dólares? Você converte em real e você vai ver. Eu falei 48,20 aqui, desculpa, eu inverti, né? Dá 10 dólares dá 48 reais e 20 centavos. Só que é o contrário, você tem que, né, dividir no caso. Então, mas faz essa conta, seu poder de compra aumenta. Aumentou ali pelo menos quantas vezes? Entendeu? 2 vezes ali, mais ou menos. Mas já é um aumento. Então você vê que. E o pior é que quanto maior a diferença, parece que maior o seu. Então, quanto maior o imposto, você vê que tudo faz sentido. Então você acaba criando esse sistema de, cara, arrematado financeiro para dominar você. Por quê? Você recebe em real. Você está num país que é em real, mas você recebe produtos tratados de fora ou que são taxados e chegam a valores, né? Tem impostos baseado impostos tão altos que chegam como se você estivesse convertendo, recebendo em dólar. Ou seja, basicamente de um jeito ou de outro é como se você tivesse sido cotado em dólar, só que você ganha em real. Então, tipo, a pessoa vê aquilo e não enxerga, entendeu? Que, cara, é uma coisa absurda. E o que eu tô falando não é besteira, é só matemática. É só uma multiplicação e divisão. Só quem é cego. Não, perdão. Não vou falar cego. Cego no sentido. Só, só quem é cego no sentido de raciocínio não vai entender isso. E isso é um dos motivos porque a educação financeira não é implementada no Brasil. E isso é por isso que eu falei que isso remete a esse vídeo. Tem uma segunda parte, eu vou ter que fazer, cara. Porque agora eu vou chegar na parte final. Eu vou lançar ele amanhã. Pra vocês verem como é que isso é um plano do próprio quê? Comunismo. Você vê como é que é o negócio? Eu consegui chegar de uma passagem de ônibus para imposto, explicar como é que funciona, porque o poder de compra do brasileiro é tão baixo, e como é que vai chegar no comunismo e como eles estão pouco a pouco tomando espaço do comunismo aqui no Brasil.
Entendeu? Só para você ter uma ideia do quão é tão. Eles são tão espertos, tão inteligentes em questão do esquema, do plano deles, que é literalmente uma pirâmide, né, cara? É uma pirâmide financeira que você pode ver. Não, é quase que um golpe. Não é um golpe, né? Porque eles fazem de um jeito tão brilhante que estão mascarados pela lei. Pra você ter noção. Bom, gente, eu queria deixar esse vídeo com vocês. Vocês já sabem, né? 3T, tudo o tempo todo. Curtem, comentem, compartilhem. E tem os 3Cs também. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. E se ligue na segunda parte do vídeo. Até logo, logo. Fui!